Voltamos, pessoal. Então, depois dessa segunda animação, sobre agora focando bem sobre metabolismo muscular, eh, produção de energia, o papel do ATP, adenosina trifosfato, vamos lembrar isso do cursinho, né, pessoal? O comando nervoso, e aí o filme entra em detalhes, talvez que a gente não pensou em aprofundar agora, mas é sempre bom lembrar bombas de sódio e potássio. Mas o que eu queria que vocês focassem mais é a questão da fadiga muscular. Quer dizer, a fadiga muscular em trabalhos que envolvem, por exemplo, que é o trabalho que a gente vai focar mais aqui no curso, que vai ser objeto da nossa próxima conversa, semana que vem, são tarefas de movimentação manual de cargas. Então, esse tipo de tarefa, ela gera muito rapidamente fadiga muscular, porque mobiliza muito a musculatura de uma forma, numa contração estática, onde o aporte de oxigênio para facilitar o metabolismo muscular fica comprometido e isso tem consequências, né? Então, essa animação mostrou um pouco isso, tá? Vamos avançar um pouco mais, pessoal, só para lembrar um pouco o conceito que a gente já viu pela vida fora, que é, agora focando no metabolismo muscular, que é o processo aeróbico e o processo anaeróbico de produção de energia para ativação muscular. Então, muito rapidamente, sem entrar muito em detalhes, que não é o nosso foco aqui. Então, nós estamos falando aqui em como a musculatura corporal transforma energia química, essa energia que vem dos alimentos, em energia mecânica a partir da nossa alimentação. E quando há presença abundante de oxigênio, por exemplo, nessa reação, a gente tem glicose, tá certo? Oriunda da nossa alimentação. Na presença do oxigênio, ela vai gerar água, gás carbônico e energia. Essa energia vai além de gerar calor, como a gente já viu aquela animação anterior, esse calor vai ter que ser dissipado. E essa história a gente vai ver numa aula mais lá para frente, quando a gente falar sobre conforto térmico, estresse térmico, né? Essa energia ela vai ser usada na propulsão dos músculos. Então, essa equação, quer dizer, esse tipo de metabolismo, que é o aeróbico, quando há uma oferta suficiente de oxigênio, é aquela onde predomina o esforço muscular dinâmico ou isotônico, quando a musculatura se contrai e se distende. Ela não fica travada, por exemplo, para manutenção postural. Então, interessante a gente pensar em tarefas, pessoal, onde predomina esse tipo de metabolismo muscular. Mas muitas vezes predomina esse tipo de esforço muscular que gera uma degradação da glicose sem a presença do oxigênio, que é um metabolismo anaeróbico, sem um pouco oxigênio, e aí além da produção, o subproduto desse tipo de metabolismo, desse tipo de reação, além da própria energia, vai ser um subproduto que é aquele responsável, principal responsável pela aquela sensação de fadiga, sabe, quando o músculo trava, quando ele não consegue mais contrair, que é o famoso ácido lático, que é essa molécula aqui. Então aí, fundamental que a gente pare, que haja pausas naquela nossa tarefa, para que haja a limpeza, para que esses resíduos metabólicos
e o ácido lático é um resíduo metabólico, ele seja eliminado e daí o metabolismo volte a ser, ou pelo menos em parte, aeróbico. Tá? Então, para frente um pouco, pessoal, só para resumir essa ideia. Então, se a gente pensar como um todo, como a nossa musculatura corporal ela se comporta no nosso dia a dia, e agora vamos nos colocar no lugar de um trabalhador agrícola, por exemplo, trabalha num galpão de armazenamento, que está lá movimentando caixas pode ser caixa de tomate, né? A ideia é o seguinte, mesmo quando nós não estamos exercendo grandes forças, nós estamos andando, carregando um livro, por exemplo, parte da nossa musculatura ela vai estar trabalhando predominantemente de forma aeróbica, ou seja, com aporte suficiente de oxigênio para que não gere aquele resíduo metabólico, principalmente o ácido lático, há outros, né? E parte da musculatura vai estar trabalhando de forma predominante anaeróbica, com pouco aporte. É chamado esforço postural. Então, se a gente está andando, carregando algo, então vamos dizer assim, a musculatura dos membros inferiores, das pernas, ela está no regime predominante aeróbico, porque ela está flexionando e estendendo. Já aquela nossa musculatura de membros superiores, costas, tronco, que está exercendo aquele esforço estático para carregar aquela carga, ela está trabalhando de forma predominantemente anaeróbica. Então, aí, nesse caso, começa a gerar esse tipo de resíduo metabólico, que é o ácido lático, que vai levar à fadiga, que vai levar ao colapso daquele conjunto de musculatura. Uma hora nós vamos ter que parar, descansar, se aliviar para retomar. Tá? Então, é sempre um jogo, né, pessoal? É sempre um jogo entre o metabolismo aeróbico e anaeróbico. Só que existem tarefas que onde claramente predomina, por exemplo, o metabolismo anaeróbico, que são essas tarefas de movimentação de cargas e cargas pesadas. Então, de repente, você compromete toda a parte superior do corpo, tronco, costas, membros superiores, de uma forma de contração isométrica, musculatura, e aí você tem que fazer pausas cada vez mais frequentes para que haja um tempo de recuperação dessa musculatura. Então, sempre que possível, vamos projetar, desenhar tarefas que minimizem esse tipo de metabolismo muscular. Tá bom? Então, aqui está dando um exemplo nesse slide, né, pessoal? Eu vou deixar para vocês, não vou ficar lendo o slide aqui, né? Mas acho que a grande ideia é essa, tá? No material que eu passei para vocês em PDF tem bastante mais informação. Né? Aqui nós estamos fazendo um resumão, acho que eu tentando buscar os pontos mais importantes aí, né, para o nosso estudo. Beleza. Bom, então aí vem uma questão, né? Além do metabolismo, quanto de força um músculo ou um grupo de músculos pode exercer? O que está em jogo aí? Isso também é uma questão importante. Né? A rigor, pessoal, a área da seção transversal das fibras, essa área, ela está diretamente relacionada àquele esforço máximo que o músculo pode exercer. Então, existe essa regrinha aqui, ó, de bolso, que fala que a cada centímetro quadrado de seção transversal do músculo em questão, pode ser o bíceps, o tríceps, quadríceps, etc.,
a cada centímetro quadrado, essa força máxima de exerção está na faixa de 30 a 40 newtons, certo? 3 a 4 kgf, mais ou menos, tá? Então, por exemplo, um músculo de 1 centímetro quadrado pode suportar um peso de 3 a 4 quilos no sentido vertical, por exemplo, tá? Então, além essa relação entre força e área de seção transversal, ela é mais ou menos intuitiva, porque como aquelas fibras vão se contrair, distender, quanto mais fibras você tem, mais força você consegue imobilizar, né? Mas além disso, o suprimento de oxigênio, tá certo? Também é um fator que vai definir e a capacidade de remover os metabólitos, né? Os dejetos metabólicos, isso também vai influenciar nessa força, tá? E, por exemplo, pessoal, claro, né? A idade, a gente sabe, gênero, constituição corporal, quanto você está treinado para exercer aquela atividade, né? Então, por exemplo, esse gráfico aqui está mostrando para homens e para mulheres, em função da faixa etária, a capacidade muscular máxima. Aí é um resumão, não tá focando num grupo muscular específico, né? Então, por exemplo, sei lá, entre 30, um pouco depois dos 30 anos, o nosso auge de capacidade de transferir para objetos a nossa força muscular, tá certo? Com um gap entre homens e mulheres, um gap algo como em torno de 30% esse gap, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, também é interessante, olha, por quê? Porque ele vai nos dar uma medida quantitativa daquele efeito que a gente viu nos filmes, nesse último filme em particular, que é o efeito da manutenção numa contração prolongada, aquela contração isométrica, sem relaxamento, que começa a estrangular a oferta de oxigênio para o metabolismo. O que acontece com a capacidade daquele grupo muscular de exercer força? Então, esse gráfico aqui do Grandjean, pessoal, um livro clássico um manual de ergonomia, né? Olha só. Também imagino que seja um resumão. Claro que deve variar de grupo muscular para grupo muscular, etc. Mas esse aqui é um dado já interessante, olha. Vamos dizer assim, em condições ótimas, determinado grupo muscular é capaz de exercer X newtons para uma certa atividade em uma certa direção. Tá? Na medida que essa contração estática, quer dizer, essa contração, ela se mantém sem movimentação, a contração isométrica, essa capacidade de exercer a força cai de forma dramática, como vocês estão podendo ver aqui, ó, de forma assintótica. Por exemplo, vamos aqui, ó, com 1 minuto de contração estática, né, de contração de retenção, aquele grupo muscular em particular já caiu pela metade a capacidade dele de exercer aquela força, uma relação, um percentual da força máxima que esse grupo muscular pode exercer. Então, a queda é bem dramática nos primeiros instantes daquela contração, depois meio que se estabiliza. E ela vai se estabilizar mais ou menos na faixa de 20% da capacidade máxima daquele grupo muscular. Tá? Então, isso é uma relação interessante, né, pessoal?
Se a força exercício é muito grande, essa curva é mais ainda acentuada. Né? Vocês vão ver, pessoal, em manuais aí de ergonomia, vocês vão ver esquemas como esse. Um número muito grande de esquemas. Então, esses esquemas, por exemplo, são esquemas de referência bem superficial, estão exibindo a capacidade corporal de transferir energia, de exercer força, né, para objetos, para as tarefas de puxar e de empurrar. Então, vocês reparam que essas tarefas têm uma mecânica diferente, que tem a ver com inércia corporal, por isso que esses valores são diferentes, tá certo? Em função do ângulo onde essa força, desse ângulo que define a interface do nosso corpo com o objeto sendo puxado e empurrado, né? Então, é interessante aqui que, olha, então vocês vão perguntar, né? Por exemplo, empurrar numa linha horizontal aqui, com o braço e o antebraço, você pode fazer esse esforço, né? Algo como 15% do teu peso corporal. Já puxar, só 10%. Por que empurrar mais? Porque ao empurrar, você agrega a inércia, a tua inércia corporal. Você leva aquela quantidade de movimento do teu corpo para a tua tarefa. Puxar não, por isso que é menos, né? Então, nos manuais, pessoal, de fisioterapia, de ergonomia, tem uma série de figuras dessas que são um guia, tá? É claro que isso aqui é uma grande aproximação, né? Bom, vamos mudar agora um pouco o foco da nossa conversa, pessoal. Então, vamos deixar um pouco a ideia do metabolismo muscular de lado e vamos começar a pensar nos efeitos macro que essas tarefas de movimentação muscular de cargas têm sobre o nosso organismo. E um ponto sensível do nosso organismo que recebe, é o que mais amortece e recebe esses esforços externos que vêm dessas tarefas de movimentação de cargas, é a coluna vertebral. Claro, ela é o nosso eixo central, ela é responsável, aquele sistema complexo de ossos, né, de ligamentos, de tendões, de discos intervertebrais, todo mundo trabalhando junto para manter o nosso corpo ereto, manter a nossa postura e absorver os esforços advindos dessas tarefas, jogar ele lá para as reações no solo, através dos pés, né? Geralmente essas tarefas são feitas em pé, né? Em movimento, né? E o que está em jogo nisso? Então, isso a gente vai explorar um pouco agora nesse próximo tópico desse nosso curso agora. Em particular, pessoal, a maior parte dos problemas, e parece que é a maior fonte de afastamento laboral, ou seja, de justificativa para o não trabalho em nível mundial, são reclamações nessa região aqui, na lombar, nas vértebras lombares. Lá, pela posição geométrica estratégica, e não só em tarefas de movimentação manual de cargas, tá certo? Mesmo em tarefas onde o principal esforço é a sustentação do próprio corpo, a gente até poderia dizer, né, que a principal tarefa do nosso sistema osteomuscular é sustentar o nosso próprio corpo. Essa que é a tarefa primordial. Quando você transporta a carga, é como se você tivesse agregado mais corpo, né? Então, pela geometria do esforço, essa região lombar ela já está lá no final,
quer dizer, ela já está no final, porque depois dela já vem essa região aqui do sacro, ilíaco, do cóccix, que já não há mais articulação, são vértebras fundidas, né? Aqui, essas articulações, que existem os discos intervertebrados, que têm esse papel de amortecimento, de esforço, elas são as que podem sofrer mais com essas tarefas que a gente quer estudar. Mas, de novo, mesmo tarefas mais sedentárias, tipo tarefa que nem eu estou fazendo agora, dando essa aula para vocês aqui, gravando esse vídeo, confortavelmente instalado num bom assento aqui, numa boa poltrona, mesmo isso, se perdurar muito, também pode repercutir lá. Porque a musculatura que sustenta essa região, ela está sempre sendo solicitada de uma forma postural, estática, né? Então então é interessante a gente conhecer mais em detalhe o funcionamento da nossa coluna vertebral numa situação de movimentação manual de cargas que a gente vai privilegiar aqui nosso próximo encontro. Só lembrando um pouco, pessoal, das nossas aulas passadas lá, as categorias de ações que, vamos dizer assim, o mundo exterior, quando a gente está exercendo essas tarefas, ou mesmo só transportando o nosso corpo, exerce sobre a coluna vertebral. Então, existe, por exemplo, aquela ação clássica de flexão, e essa ação clássica de flexão entre cada conjunto de vértebras e o disco intervertebrado que vocês estão vendo aqui, vai gerar um esforço de compressão do lado e um esforço de tração do outro. Vamos lembrar, né, dos nossos cursos de mecânica básica, né? Quando esse carregamento está bem centrado, então vai predominar só os esforços de compressão, gerando o quê? Lembrando, tensões normais. Nesse caso também, na flexão também, o tipo de tensão gerado no sistema osteomuscular, no caso na coluna, são tensões normais, ainda não há cisalhamento, tensões superficiais. Então, eles vão surgir justamente quando há um esforço de torção, né, entre seções da coluna, entre discos e discos inferiores e superiores. Então, isso vai gerar aquelas tensões tangenciais que a gente chama de tensões de cisalamento. Geralmente, as tarefas misturam esses tipos de efeito. Algumas tarefas predominam uns outros, mas esse tipo de solicitação mecânica na coluna vertebral combinada, e quando excede determinados limites, problema pode acontecer, né, pessoal? Então, por exemplo, aqui no nosso livro-texto, né, pessoal, no livro do professor Ida, ele tem umas recomendações, aí já indo para o campo prático nessa área de levantamento e transporte manual de cargas, né? E ele tem essa coisa que é uma visão assim, uma visão um pouco antiga. Eu tenho o maior apreço por esse livro do professor Eiichiro Ida, né? Mas às vezes é uma visão um pouco já talvez superada. Então a coisa do certo e errado, né? Eu já havia comentado com vocês, né, pessoal, que essa questão da postural no trabalho, ela depende muito do repertório que a pessoa consegue executar para estar sempre mudando e estar sempre descomprimindo uma parte, comprimindo a outra e mudando as regiões de solicitação. Então, ninguém mantém uma postura sempre, isso é impossível. Então, mas assim, vamos ver uma ideia que é muito razoável, né? Então, é uma ideia, inclusive, explicada aqui em termos de raciocínio mecânico, né? Então, por exemplo, essa tarefa de movimentar, por exemplo, esse carrinho de mão, se a pessoa executa com a flexão do torso, né? Que nem está mostrado aqui na figura,
Isso também vale muito para levantamento, se você vai levantar uma carga e flexiona muito. Em termos mecânicos, o que acontece na tua coluna vertebral? Olha só, se você for decompor as forças que foram transmitidas para colunas, vai sempre gerar aqui é a resultante, certo? Essa resultante, ela se projeta como uma força longitudinal que vai agir ao longo do eixo da coluna vertebral e uma força transversal também, uma força que vai tentar deslizar, cisalhar aquele disco intervertebral, aquela vértebra. Detalhe, pela geometria natural da nossa coluna vertebral, ela é boa, ela é preparada anatomicamente, evolutivamente, para suportar cargas predominantemente verticais, de compressão. Por isso que existem disco, vértebra, disco, vértebra. Então, se tiver uma resultante muito grande cisalhando, isso pode gerar, inclusive, protusão, deslizamento de disco. Isso é um problema, pode ser um problema sério, meio desabilitante para o trabalho, né? Então, voltando aqui para a figura, pessoal. Se você fizer esse trabalho mantendo o dorso ereto, beleza. Você vai privilegiar o efeito vertical, compressivo dessas forças. Então, aí você estaria numa situação de menos risco. Ok. Essa racionalha eu acho que faz muito sentido. Só que tem um pequeno detalhe, né, pessoal? Vou contar uma história aqui. Tem um estudo clássico feito nos Estados Unidos na década de 80. Foi quando, lá aí, 70, 80, né? Quando explode as reclamações trabalhistas relativas a distúrbios osteomusculares. Né? E lá, pessoal, lá nos Estados Unidos, um pouco diferente daqui, bem diferente daqui, geralmente o empregador, eles contratam uma companhia de seguro, essa companhia de seguro que vai pagar o salário daquele empregado que está afastado por doença ocupacional. Aqui não, aqui é o SUS, né, o sistema público. Né? Então lá isso é tudo judicializado e tal. Então, uma determinada companhia de seguro, que até hoje é uma das maiores, a Liberty Mutual, ela ficou meio alarmada com o aumento das reclamações, né, em função de distúrbios, principalmente nessas tarefas ligadas à movimentação manual de cargas. Ela fez um estudo, chamou uma série de engenheiros, cientistas, ergonomistas e tal, e eles bolaram um programa de treinamento para aquelas empresas que eram clientes dessa companhia de seguro, para treinar os seus trabalhadores em, vamos dizer assim, métodos mais saudáveis de executar essas tarefas de movimentação. Né? Enfim, basicamente faziam que nem a nossa avó falava, fica com a costa retinha e usa mais a musculatura dos membros inferiores da perna, né? Para liberar o esforço maior. Então você alivia um pouco aqui toda essa musculatura, né? O sistema dorsal das costas e solicita um pouco mais o sistema aqui dos membros inferiores, que ele é bem aparelhado para fazer força. Tanto é que ele segura o peso do nosso corpo, da parte superior do corpo. Muito bem. Eles fizeram esse treinamento e acompanharam ao longo do tempo, né? E o que aconteceu nesse estudo, pessoal? Aconteceu que realmente as reclamações por dor lombar, né, por lombalgia, diminuíram bem. Só que, né, como não tem vocês conhecem aquela expressão, não tem almoço grátis, né? Só que surgiu uma nova modalidade de distúrbios. Aonde, pessoal?
Aonde vocês imaginam? Tempinho para vocês pensarem. Que estrutura anatômica agora começou a ser sobrecarregada? O joelho. O joelho começou a sobrecarregar. Então, tudo bem, foi interessante, mas o que fica para nós, eu acho que são duas coisas, que variabilidade postural e pausa. Esse é um tópico que a gente não pegou, não conversou ainda. As pausas frequentes, rápidas, são muito importantes para prevenir esse tipo de distúrbio. Quer dizer, você dá tempo para aquele sistema músculo-esquelético se recuperar, né, e depois voltar a exercer esforço. Isso é super importante. Tá bom, pessoal? Então, fica essa ideia aí da variabilidade, que ela é super importante. Bom, eu acho que eu vou parar um pouco aqui, pessoal. Depois a gente vai falar um pouco sobre vou voltar aqui, ó. O que envolve o trabalho sentado, que hoje é predominante, porque hoje o setor de serviços, né, talvez predomine, pelo menos em economias mais avançadas, o trabalho sentado. Então, o que isso implica em termos de biomecânica, ergonomia, etc. Tá bom? E daí a gente vai focar eu acho que o aspecto mais importante desse tópico da nossa disciplina, que é como avaliar e dimensionar tarefas que envolvam movimentação manual de cargas. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco.